Antes de entrar no assunto, eu gostaria de dizer como que eu me posiciono dentro da igreja, né? Como que eu me considero. Então, dentro da igreja católica, tem basicamente 3 alas distintas ali. E algumas outras vertentes, mas 3 alas são distintas. A gente tem os tradicionais, os conservadores e os liberais. Então, para fazer uma alegoria, para vocês entenderem, imagine que Jesus Cristo plantou uma árvore. Aí essa árvore cresceu e se transformou numa cerejeira. Só que com o passar do tempo, depois de 2000 anos, essa cerejeira já está bem batidinha, judiada. Aí a igreja resolve fazer alguma coisa com essa árvore. Então o que vai acontecer? Os tradicionais, eles vão ver aquelas folhas que caíram no chão, eles vão querer pegar as folhas, botar durex nelas e colar de volta na árvore. Porque a árvore tem que ser exatamente como era como ela foi um dia no começo. Tem que ser igualzinho, ela não pode perder nada, não pode alterar nada, tem que ser igual. Então eles começam a colar as folhas que caíram no chão. O liberal, o que o liberal vai querer fazer com a árvore? Ah, é um pé de cerejeira? Vamos cortar e plantar um pé de abacate no lugar. Quer dizer, eles vão querer mudar tudo, tirar toda a essência, tudo. No conservador, o que o conservador vai querer fazer? Ele vai pegar e vai podar a árvore. Vai pegar as folhas já que estão secas e vai cortar sem ter dó e vai dar um trato na árvore. Vai podar a árvore. Eu me considero conservador. Eu não quero deixar exatamente como era no início, como ela foi um dia. Eu também não quero plantar um pé de abacate no lugar. Então eu sou conservador. Antes de mais nada, eu quero deixar claro isso. O próximo vídeo que eu vou colocar aqui no canal, depois desse, vai ser sobre um curso sobre a revolta protestante. Eu dividi em fases ali, e a primeira fase é a Idade Antiga. Eu tive que estudar algumas coisas para fazer essa primeira parte desse curso. Entre as coisas que eu tive que estudar, alguns padres, alguns papas ali, né, da Idade Antiga. E você vê alguns papas ali, os papas, o papado, humanamente falando, é uma coisa frágil. Os papas ali estão sujeitos a errar. Sem a divina inspiração de Deus, sem essa garantia, eles erram, certamente eles vão errar. E nós da Igreja Católica, nós cremos que o Papa, ele não erra quando ele faz uma declaração ex-cátedra. Quando ele declara um dogma, ali ele tem garantida a infalibilidade. Ele não erra. Fora isso, a gente tem o que a gente chama de senso sobrenatural da fé, que é aquelas coisas que são passadas ao longo dos anos, e tanto os fiéis quanto o magistério da igreja já absorveu aquilo como verdade de fé, sem que seja proclamado nada, nenhum dogma lá em cima sobre aquilo. Mas só que no caso do Papa específico, o que ele proclama ex-cátedra é infalível. Fora isso, ele está sujeito a errar. Isso é fato. Principalmente quando ele fala em outros assuntos que não seja relacionado à fé, nem doutrina, nem moral. Então, você pega, por exemplo, ali na Idade Antiga, somente na Idade Antiga, eu vi o exemplo do Papa, por exemplo, o Papa Eleutério. O Papa Eleutério, ele viveu ali se não me engano, no século II. Ele foi o 12º sucessor de Pedro, 12º bispo de Roma. Quando surgiu a heresia montanista, foi criada por um cristão chamado Montano. Esse Papa Eleutério, no início ele foi simpatizante dessa heresia. Quase, por pouco. Por muito pouco ele não reconhece essa doutrina. De início ele foi simpatizante, só que logo ele voltou atrás e rejeitou essa heresia. Papa Eleutério. Logo depois, ali no século IV,
a gente tem a figura de Libério, Papa Libério. É o Papa que ele foi Papa pós Concílio de Nicéia, Papa Libério. O Papa Libério foi um Papa fraco. O Papa Libério, para vocês terem ideia, ele pegou Ário, né, que é o criador do arianismo, que estava excomungado. Ele pegou Ário, tirou a excomungão de Ário e excomungou Atanásio. O Papa Libério tirou a excomunhão do herege e excomungou Santo Atanásio. Só que o Papa Libério ele não fez uma proclamação ex cátedra. Ele chegou a assinar um credo lá que a gente chama de homoiusiano, um credo que dizia que Jesus Cristo era de substância parecida, semelhante com a do Pai, contrário do credo que nós temos hoje, que diz que Jesus Cristo é de natureza igual do Pai, da mesma natureza. O Papa Libério assinou o credo dizendo que Jesus Cristo era de natureza parecida, semelhante, um credo semi-ariano. Inclusive São Jerônimo escreveu sobre ele, falando que ele foi fraco e por causa dele o papado foi manchado. Então, papas fracos nós tivemos ao longo da história, papas fracos, que fizeram bobagem. Quanto mais falar bobagem, se eles fizeram, você pega, por exemplo, o Papa Gregório XI, que estava lá em Avignon, lá na França, lá, se escondendo com medo. Precisou uma Santa Catarina de Siena chegar lá, enfiar o dedo na cara dele e falar: "Ô padre, seja homem. O honro que você tem no meio das pernas, volta para Roma. Eu já estou sentindo o cheiro do inferno lá. Volta lá, seja homem." E o que o Papa fez? Obedeceu. Seguiu o conselho. E você vai e pega depois, no século XVI, o Papa Alexandre VI, que foi Papa durante o descobrimento do Brasil. O Papa só teve uma fraquezinha só. Ele teve 3 filhos com a esposa dele e mais 5 filhos com outras mulheres ali, fora do casamento. Teve 3 filhos com a esposa dele, se eu não me engano, mais 5 filhos com 2 mulheres diferentes. São pecadores, são fracos, eles erram. Eles não erram quando proclamam um dogma de fé. Aí eles não erram. A gente tem certeza que nesse caso eles não erram. E agora a gente tem o Papa Francisco. Bento XVI, quando era Papa, eu vivia fuçando, procurando tudo que ele escreveu. Eu ficava sabendo que ele tinha escrito alguma coisa e corria atrás para aprender, para estudar. Porque era para tirar a nossa dúvida, a dúvida dos católicos. Você ouvia o Papa dizer o Bento XVI, ou você lia o Papa Bento XVI, um monte de dúvida que você tinha sumia, desaparecia. O Bento XVI foi tão odiado pelo mundo exatamente porque ele era um Papa católico voltado para os católicos, para o seu rebanho. E no caso do Papa Francisco, a impressão que eu tenho é que ele é voltado para quem não é católico. Ele vira as costas para os católicos. Eu, que sou um católico mediano, não sou preguiçoso, que eu corro atrás de aprender sobre minha fé, eu fico em dúvida. Quando ele fala alguma coisa, eu faço questão de ficar por fora das coisas que o Papa Francisco fala. Porque cada vez que ele fala, que ele dá um pronunciamento, que ele dá uma entrevista, principalmente para um repórter que não é católico, ele fala coisas que deixam a gente confuso. E eu não vejo problema em criticar, não. Certas coisas tem que criticar. A gente vê, inclusive, das escrituras, a gente vê Pedro foi criticado. Teve uma vez que Paulo chegou num lugar, Pedro estava tomando uma refeição com os judeus lá, né? E Paulo não gostou da atitude dele, e Pedro na hora foi tentar consertar. Paulo chegou e cascou o verbo em Pedro, porque ele estava fazendo algo errado, algo que era reprovável. Então o Papa às vezes pisa na bola. Não vou falar que pisa na bola de caso pensado, porque ele quer pisar na bola, mas pisa na bola porque fala as coisas de impulso, sem pensar, deixa a gente confuso. Então foi levantado ali no vídeo algumas questões ali, né? Por exemplo,
o Papa falou Corão, o livro da paz. Eu não fiquei sabendo dessa história. Não fiquei sabendo disso aí. As coisas que eu fico sabendo de que o Papa Francisco faz são coisas que, quando eu abro minha rede social, eu bato o olho e vejo sem querer. Às vezes é uma foto, como aquele caso como no caso lá quando ele recebeu aquele crucifixo lá com o símbolo comunista lá, o martelo e a foice. É o tipo de coisa que não tem como a gente fugir. Você vê a foto lá, a própria foto já deixa a gente indignado. Um papa recebendo uma cruz e uma foice comunista. Para quem não é católico, não sabe da história, seria como você dar para um rabino judeu uma suástica nazista. Mais ou menos seria a mesma coisa. Ridículo. O que eu fico sabendo assim são coisas que não tem como evitar, que ou alguém vem e fala para mim, ou, né? Eu não corro atrás de saber. Então, no caso aqui, disseram que ele disse que o Corão é o livro da paz. Não sei. Não fiquei sabendo dessa notícia. Polêmica lá sobre a nulidade matrimonial. Também não fiquei sabendo dessa polêmica. Não me interessou. Não me interessa. O fracasso da cruz. Eu ouvi falar meio por cima, mas também não fui me inteirar o que ele falou. Visita a igreja luterana, também fiquei sabendo meio por cima, mas também não quis saber. Inclusive, acho que ano que vem os protestantes vão comemorar a revolta protestante e diz que o Papa está pensando em participar. Deus me livre. Deus me livre. Se o Papa participar das comemorações da revolta protestante, é o pingo d'água. É o pingo d'água. Mas só que teve uma repercussão, a última que teve foi sobre o perdão aos gays, que ele, numa entrevista voltando do sínodo que teve lá com os ortodoxos, o Papa no avião ele deu uma entrevista e falou respondeu algumas perguntas ali, para variar. Parece que o Papa, quando ele pega um avião, parece que seleciona a dedo os repórteres que vão dentro. Parece que só seleciona repórter tranqueira. Só faz pergunta tranqueira. Eu não sei, eu queria saber quem que seleciona esses repórteres que vão dentro do avião com o Papa. Pelo amor de Deus, deve ser o inimigo do Papa que seleciona. Então ele voltando lá do sínodo ortodoxo, um repórter lá chamado Cindy Wolden, da CNS, fez uma pergunta para ele. Obrigado, Santidade. Nos últimos dias, o cardeal alemão Marx, olha o nome Marx, o cardeal alemão Marx, falando durante uma grande conferência muito importante em Dublin, sobre a igreja no mundo moderno. Olha lá, a igreja no mundo moderno. A igreja no mundo moderno. Disse que a Igreja Católica deve pedir desculpas à comunidade gay por ter marginalizado essas pessoas. Nos dias seguintes ao massacre de Orlando, muitos disseram que a comunidade cristã tem algo a ver com esse ódio contra essas pessoas. O que o senhor acha disso? Perdão à comunidade gay. Comunidade gay. Por que perdão à comunidade gay? Porque tem a ver com o ódio contra essas pessoas, ela falou. Me fala um católico que cometeu um crime de ódio contra gay. Fala pra mim. Qual católico pegou uma arma, entrou em algum lugar e saiu dando tiro? O infeliz, o infeliz é muçulmano. O cara que entrou lá em Orlando, lá dentro daquela boate, era muçulmano. E ainda por cima era gay. Era muçulmano e gay. O que o católico tem a ver com isso? Meu Deus do céu. Se ela falasse que os muçulmanos eram responsáveis por esse ódio, tudo bem, mas os católicos têm a ver com ódio? O que o Papa respondeu? Dentre outras coisas, o que o Papa respondeu? Eu peguei um trecho aqui, mas não é um trecho, é uma parte fora do contexto, não. Ah, você pegou um texto, ele respondeu um monte de coisa, você pegou um texto, só uma parte. Isso aqui está no contexto. Aqui. Você lendo esse pedacinho, não tem nada a ver com o restante do texto, esse pedacinho é um contexto aqui. O que o Papa respondeu? Eu creio que a igreja não só deve pedir desculpas, como disse aquele cardeal.
marxista. O Papa disse isso. Eu creio que a igreja não só deve pedir desculpas, como disse aquele cardeal marxista, a essa pessoa que é gay, que ofendeu. A igreja ofendeu um gay, segundo o Papa. Mas também deve pedir desculpas aos pobres, às mulheres, às crianças exploradas no trabalho. Deve pedir desculpas por ter abençoado tantas armas. A igreja deve pedir desculpas por não ter se comportado tantas e tantas vezes. E quando eu digo igreja, entendo os cristãos. A igreja santa. Os pecadores somos nós. 3, 4 frases aqui. O Papa botou um monte de dúvida na minha cabeça. O Paulo Leitão, um amigo nosso, no vídeo dele, diz que Papa não tem que explicar nada para ninguém. Papa não tem que dar explicação para ninguém. Pelo amor de Deus. O Papa não tem que dar explicação para ninguém. Ele é o nosso pastor. É ele quem nos ensina, nos guia. Se você disser que o Papa não tem que dar explicação para quem é de fora da igreja, tudo bem, concordo, bato palmas, está certo. Fora da igreja não tem que ficar dando satisfação. Mas para a gente que é da igreja, não tem que dar satisfação, explicar nada. Jesus, quando ele contava uma parábola, ele contava para todo mundo que estava vendo ele, contava uma parábola. Mas para as pessoas que seguiam ele, para os discípulos, para os apóstolos, ele explicava as parábolas. Ele fazia questão de explicar. Como que o Papa fala um negócio desse, joga uma bomba dessa aqui, e não tem que explicar nada? Eu acho que ele tinha que explicar pelo menos 4 coisas. Eu selecionei aqui 4 coisas que eu gostaria que o Papa explicasse. Eu gostaria. Eu não exijo. Eu peço humildemente, imploro, Papa, me explique, por favor, porque eu não entendi. E se eu não entendi, imagine um católico que só vai na missa no domingo e não faz mais nada, não pesquisa, não estuda sobre a fé. Bem, Papa, eu gostaria que me explicasse, ou o Papa, ou qualquer outra pessoa. Por que eu deveria pedir perdão aos gays, aos pobres, às mulheres e às crianças exploradas no trabalho? Por que eu deveria pedir desculpa por ter abençoado tantas armas? Eu? Eu devo pedir desculpa aos gays? Por que eu ofendi algum gay? Aos pobres? Eu devo pedir desculpa aos pobres? Por quê? Porque eu não tirei eles da pobreza? Eu devo pedir desculpa às mulheres? Por que eu devo pedir desculpa às mulheres, pá? Eu queria saber, por que eu devo pedir desculpa às mulheres? E às crianças exploradas no trabalho? Por que eu, Robson, devo pedir desculpa às crianças exploradas no trabalho? Por quê? Eu devo pedir desculpa por ter abençoado tantas armas. Por quê? Eu nunca abençoei arma nenhuma. Das duas, uma. Ou isso aqui não faz sentido nenhum, ou quem deve pedir desculpa não sou eu, é a igreja, conforme a repórter perguntou. Então ficou essa dúvida para mim. Segunda coisa que eu gostaria de perguntar para o Papa. Se a igreja é santa, então por que ela deve pedir desculpa? Por que ela deve pedir perdão? A igreja é santa? Por que ela deve pedir desculpa? Outra coisa que eu gostaria de perguntar. O Papa, ele responde pela igreja. Se ele acha que a igreja deve pedir desculpa, por que ele mesmo não pede? Não faz o pronunciamento? Duvido que ele faça isso. Uma vez, o Papa João Paulo II mandou fazer um estudo. Ele chamou 30 historiadores, os melhores do mundo. Ele pediu, eu quero os melhores. Foi historiador muçulmano, judeu, protestante, ateu. 30, os 30 melhores. E abriu os arquivos do Vaticano sobre a Inquisição. E falou para esses 30, ó, vocês estão à vontade aí para pesquisar o que quiser. Cada um faz uma obra sobre a Inquisição baseada nos arquivos aí que vocês encontraram. Eu quero saber a verdade. Depois disso, terminado esse trabalho, o Papa foi e fez uma declaração.
Ele falou: eu gostaria de pedir desculpa pelos pecados dos filhos da igreja. Papa João Paulo II. Aí todo mundo distorceu. Falou que ele tinha pedido, falou que a igreja, pelos pecados da igreja. O Papa tinha pedido desculpa pelos pecados da igreja. Sendo que ele falou: gostaria de pedir desculpa pelos pecados dos filhos da igreja. O Papa falou perfeitamente. E eu que não sabia como pedir desculpa, o Papa me mostrou como que eu devo pedir desculpa em matéria se tratando da Inquisição. Esclareceu muita coisa. Mas aqui o Papa Francisco fala que a igreja tinha que pedir desculpa. A igreja pedir desculpa. Aí ele vai e tenta consertar. A emenda fica pior que o soneto, fica pior o conserto dele. Ele vai falar: quando eu digo igreja, eu entendo os cristãos. Então, segundo o Papa, a igreja são os cristãos. Aí eu pergunto: um espírita, ele se diz cristão. Um adventista, ele se diz cristão também. Um pentecostal, um protestante tradicional, de uma igreja tradicional, todos esses são cristãos. E todos esses são igreja? Não é só uma igreja católica? É protestante, agora é cristão, mas ele também é da igreja católica? Ou a igreja católica e as outras seitas protestantes são a mesma igreja? Não estou entendendo, como que é? Então quer dizer que se eu quiser sair da igreja católica e entrar numa igreja adventista ou entrar numa igreja presbiteriana, eu vou estar participando da mesma igreja que o Papa participa? Isso foi a maior gafe que eu vi nessa entrevista. Eu acabei de fazer um vídeo, há 2, 3 dias atrás, respondendo ao Maro Filósofo. O Maro Filósofo, ele é daquela ideia de que a igreja somos nós. E agora eu vejo um negócio desse do Papa aqui. Eu gostaria que me respondesse, Papa. A igreja são os cristãos? Se você falasse que a igreja são os católicos, mesmo assim eu ficaria em dúvida, porque até onde eu sei, os católicos são membros da igreja. Ser membro da igreja não quer dizer que você é a igreja. A igreja não é uma coisa que está aqui fora da gente, como se fosse uma barreira. Aí eu passo pro lado de cá, eu tô na igreja. Ah, vim para cá, saí da igreja. Não. A igreja é uma coisa que passa aqui, dentro da gente. Conforme eu me converto, eu vou sendo mais igreja. Conforme eu me distancio da comunhão com Deus, eu vou sendo menos igreja. Então eu sou um membro da igreja. Eu não sou a igreja. Eu não sou a igreja. Enquanto eu estou aqui nesse mundo, minha alma corre risco, corre perigo. Eu posso ser membro da igreja agora, amanhã depois eu estar fora da comunhão da igreja. Então se você fala que nós somos a igreja, você coloca a nossa alma em risco. Eu não sei quando eu estou no caminho certo, quando eu estou no caminho errado, porque eu vou estar sendo sempre a igreja. Então eu gostaria que vocês, quem puder, esclarecesse essas dúvidas. Esse trecho dessa entrevista eu tirei no próprio site do Vaticano, para não dizerem que eu peguei de alguma reportagem tendenciosa que distorceu as palavras do Papa. Eu vou estar colocando aqui embaixo o link. Mas eu acho o seguinte: Papa Francisco, ele nos coloca mais dúvida do que esclarece. E eu adoraria que o nosso Papa esclarecesse. Paulo Leitão falou que a principal função da igreja é a prática da misericórdia. Eu acho que a principal função da igreja é salvar nossa alma. Não adianta nada praticar o que o socialista fala. Dar comida, dar carinho, passar a mão na cabeça do gay, tratar o gayzinho bem, pegar um mindinguinho da comida, encher a barriga
Não adianta nada. Não adianta nada você pegar um pobre, encher a barriga dele e ele ir pro inferno com barriga cheia. Jesus aceitava todo mundo. Ele andava no meio das prostitutas, dos beberrão, mas sempre quando ele podia, ele falava para uma prostituta ou para um pecador, falava, ó, vai e não peque mais. Mas tem gente que não, tem gente que quer que a gente fale, ó, você tá no caminho errado, meu filho, continua no caminho errado, que é bonito, o que importa é você tá bem. Esse é o meu ponto de vista sobre o Papa Francisco.